Meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Agradecendo sempre, né, aos novos inscritos, as novas inscrições, as novas visualizações. Pois é, meus amigos, a abertura dos trabalhos da segunda rodada do Brasileirão Série A. Meus amigos, sem mais delongas, a ideia aqui é tentar, né, fazer breves pontuações, né, acerca dos jogos aí que vão aí movimentar essa segunda rodada do Brasileirão Série A. Sem mais delongas, né, na Neoquímica Arena, né, o jogo que abriu os trabalhos, né, dessa segunda rodada, nós tivemos Corinthians 3, Vasco da Gama 0. Meus amigos, o Corinthians, né, que até teve uma derrota, né, no meio de semana, perdendo para o Huracan, né, pela Copa Sul-Americana. Corinthians se reabilitou e venceu por 3-0 a equipe do Vasco da Gama. Poderia ter sido até mais. Isso se refletiu mais uma vez dentro de campo. Né, Yuri Alberto, né, marcou um golaço de fato, meio que ali no ar, um pulo bem bacana, girou bacana, conseguiu vencer, né, o goleiro Léo Jardim do Vasco. Dois gols do Memphis Depay, né, do holandês, um deles com a assistência do Yuri Alberto. E ainda teve a possibilidade, né? Ainda houve, né, gols que foram anulados, né, pela análise, né, do árbitro de vídeo, do VAR, né? Poderia ter sido até mais. O Vasco também criou algumas oportunidades, teve uma cabeçada, né, do Verratti, né, depois de uma assistência do Puma Rodrigues, uma cabeçada do Verratti no segundo tempo, a bola explodiu no travessão. Acredito que ali talvez tenha sido o lance mais agudo do Vasco durante toda a partida. O time do Fábio Carille até tentou esboçar alguma reação, criava algumas oportunidades, mas o domínio foi total do Corinthians na primeira vitória no Campeonato Brasileiro 2025. Depois, né, de uma estreia diante do Bahia, né, lá na Fonte Nova, time ainda meio que com a ressaca, né, da conquista do Campeonato Paulista, mas mesmo assim conseguiu fazer um jogo muito competitivo na primeira rodada e empatou com o Bahia por 1-1. Agora venceu o Vasco por 3-0. No Castelão, meus amigos, o Ceará venceu o Grêmio, né, por 2-0, praticamente em jogadas, lances pontuais. Pedro Raul abriu os trabalhos, uma cobrança, converteu sua cobrança de pênalti, e o segundo gol, Thiago Volpe, numa tentativa, né? O Grêmio até fez um bom jogo, né? Criou grandes oportunidades. O goleiro do Ceará teve que trabalhar em diversas delas, mas o Thiago Volpe, numa tentativa, né, de tentar conseguir arrancar o empate para o Grêmio no final do jogo. Nessa jogada, o Thiago Volpe acabou que teve que voltar desesperadamente para o gol, e o jogador do Ceará acertou um chute de média longa distância e conseguiu marcar para alegria, né, para a torcida do Vozão simplesmente explodir no Castelão. Então, Ceará 2, Grêmio 0 no Castelão. Ceará que fez a estreia, né, empatando com a equipe do Red Bull Bragantino. Chegou a abrir 2-0 e acabou cedendo um empate para um Bragantino que foi buscar o resultado até os últimos minutos. Newton Santos, meus amigos, o atual campeão brasileiro, o Botafogo, venceu a equipe do Juventude por 2-0. Né? Então o Botafogo de fato fez um grande jogo, né? Foi um jogo onde o Botafogo criou muitas oportunidades. O Botafogo que perdeu, né, no meio de semana, né, na estreia da Libertadores, na fase de grupos, perdendo para a Universidade de Chile, em Santiago. O Botafogo chegou à sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, depois de ter empatado na estreia diante do Palmeiras, né, lá no Allianz Parque por 0-0. Então, uma primeira vitória aí com o Renato Paiva, né, o português Renato Paiva, para dar aí até uma certa tranquilidade, né, para o time poder trabalhar e seguir aí na temporada. Logo mais, né, meus amigos, a partir das 16 horas, né, já que estamos de fato no domingo, o Fluminense, né, o Fluminense aí sob o comando agora do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho voltando, né, a assumir o time do Fluminense. E o Fluminense vai receber a equipe do Red Bull Bragantino, que empatou na estreia em casa, né, diante do Ceará. Sai dessa vez para enfrentar o Fluminense fora de casa, no Maracanã.
Imagino que a torcida do Fluminense deverá sim apoiar bastante o time que até venceu na terça-feira o Once Caldas, né, pela Copa Sul-Americana, fora de casa, vitória importantíssima, né, para o Fluminense aí. Então o Fluminense acredito que tem sim, é favorito diante do Red Bull Bragantino e agora então sob o comando, né, do técnico Renato Gaúcho, imagino que seus comandados deverão fazer uma partida inteligente, né, uma partida de fato bastante, né, bastante de fato que possa envolver o adversário, uma vez que o Bragantino é uma equipe que por vezes costuma se comportar até de alguma forma mais forte fora de casa. Não é um jogo tão fácil, mas entendo que o Fluminense vai sim tentar buscar os 3 pontos. No Mineirão, meus amigos, Atlético Mineiro e São Paulo. Atlético Mineiro, né, que iniciou o Brasileirão perdendo, né, para o Grêmio fora de casa. Um resultado até então normal, mas o Cuca, né, de fato ficou muito chateado, talvez com o desempenho da equipe. E agora vai ter a oportunidade aí de vencer um São Paulo que não estreou bem no Campeonato Brasileiro, empatando com a equipe do Sport, um jogo pouco produtivo. O time teve aí cerca de aproximadamente 20 dias após aquela eliminação, né, para o Palmeiras nas semifinais, com aquele pênalti para lá de polêmico, tá certo? E o São Paulo de fato não fez um bom jogo, né, diante do Sport. Pênalti desperdiçado pelo Caleri, né, nos 2 minutos ali do primeiro tempo. Aquela bola na trave do Luiz Gustavo e praticamente foi só. E uma grande defesa do goleiro Rafael, né, num chute ali do jogador do Sport. Então o São Paulo fora de casa, que venceu, né, o Talheres pela primeira rodada, né, fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores, quebrando um jejum e até para dar uma certa, pelo menos mais calma para o técnico Luiz Ubeldia tentar fazer o seu trabalho. Um jogo dificílimo, né, e acredito que o Atlético Mineiro vai tentar de tudo vencer o São Paulo no Mineirão. No Maião, interior paulista, o Mirassol, acredito que vai tentar buscar uma possível reabilitação diante da equipe do Fortaleza. Fortaleza que levou uma pancada muito forte, né, no meio de semana. Perdeu por 3-0 no Castelão, em pleno Castelão, por esse surpreendente Racing. Mas joga muita bola. Esse time argentino joga muita bola e merece toda a atenção. Merece toda a atenção. Acredito que o Mirassol, né, perdeu na estreia para o Cruzeiro por 2-1. Imagino que deverá tentar fazer um jogo forte, competitivo, para tentar vencer a equipe do Fortaleza. No Beira-Rio, meus amigos, o Internacional recebe o Cruzeiro. O Internacional, depois de ter feito uma estreia interessante, a empatar com o Flamengo no Maracanã, né, é sempre muito complicado. O time do Felipe Luiz vem muito bem na temporada, até aqui vencendo todas as competições em que disputa. Então o Internacional, imagina, né, do Roger Machado, um bom time, bem encaixado, consistente. Acredito que o Internacional vai tentar buscar sua primeira vitória diante desse Cruzeiro lá no Beira-Rio. No Barradão, meus amigos, justamente o Vitória, né, que perdeu na primeira rodada para a equipe do Juventude, fora de casa, lá no Alfredo Jaconi, né, com gols lá do Tagliari. Aliás, nome, peça muito importante nesse time do Juventude. Tanto o Tagliari como o Mandaka. Foram dois jogadores que se destacaram bastante na vitória, né, na primeira rodada diante desse Vitória. E um Vitória, né, que até empatou no meio de semana pela Copa Sul-Americana, empatou em casa no Barradão contra a Universidade Católica do Equador, tá certo? O Vitória recebendo o Flamengo, tá? Vitória recebendo o Flamengo que venceu, né, na quinta-feira o Deportivo Táchira, né, pela Libertadores. Flamengo aí, acredito que deu para descansar um pouquinho a rapaziada. Imagino se em duelo de rubro-negros lá no Barradão, imagino que o Flamengo vai em busca aí da sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série A. Na Ilha do Retiro, né, o campeão pernambucano Sport, né, que perdeu para o Retrô no tempo normal por 2-1 e acabou conquistando o título nas penalidades.
empatou com São Paulo na estreia, né, no Campeonato Brasileiro, arrancou um ponto importantíssimo, recebe o Palmeiras. Palmeiras que venceu no meio de semana, na quinta-feira, Palmeiras que venceu o Sporting Cristal por 3-2, né, no Peru. Uma importante vitória, um Palmeiras que é favorito diante do Sport. O Sport apresenta algumas oscilações, né, na temporada. É um time que ainda está tentando se encaixar. A torcida pega muito no pé do Pepa, tá certo? Lá no pessoal lá da Ilha do Retiro. Sport com um compromisso dificílimo, né, diante do Palmeiras na Ilha do Retiro. Vai tentar, né, competir, vai tentar buscar, mas o Palmeiras é favorito para conseguir aí a sua primeira vitória no Brasileirão Série A. E fechando os trabalhos, meus amigos, na Vila Belmiro, no Urbano Caldeira, esse jogo deverá acontecer às 20 horas e 30 minutos. O Santos, será que o Neymar vai ser relacionado pelo Pedro Caixinha diante do Bahia? Vamos conferir. Bahia, né, que empatou com o Internacional no meio de semana, né, pela Copa Libertadores. A Fonte Nova lotada até a tampa, né? Bora Bahia, minha porra, bora Bahia. O torcedor tá muito empolgado, tá efusiante, né, com esse time do Bahia, atual campeão baiano, né? Venceu o Campeonato Baiano. Rogério Ceni tem o apoio, né, de fato. Então o Bahia que empatou com o Corinthians na estreia, né, na Fonte Nova pelo Campeonato Brasileiro, agora sai, né, vai jogar fora de casa contra um Santos que perdeu, né, para a equipe do Vasco na primeira rodada. Santos, normalmente quando atua na Vila Belmiro, é um time mais envolvente, é um time que toca mais a bola, que pressiona seus adversários. Imagino que o Santos vai tentar buscar a sua primeira vitória diante do tricolor baiano lá na Vila Belmiro. É isso, meus amigos. Então, assim, breves pontuações aí, palpites, né, possibilidades acerca aí dessa segunda rodada de 38 deste Brasileirão Série A 2025. Muita coisa para acontecer, mas neste momento o Corinthians já assume a liderança provisória, ao menos nesta segunda rodada do Brasileirão Série A. Eu fico por aqui. Se você gostou, deixa aquele seu like. Até uma próxima oportunidade. Até mais.